Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu autorizo a gravação dessa apresentação e a divulgação no YouTube. Bom, o título do trabalho que eu vou apresentar é Em Busca da Praticidade na Oximetria para Uso em Jogos Digitais, que basicamente é o projeto da minha bolsa de iniciação científica, no qual o orientador é o professor Marcelo da Silva Ronsel e o colaborador é o professor William Alberto Cruz Castanheda. Então, primeiramente, para dar um contexto do trabalho, né? O trabalho relacionado, onde Neri ele apresenta a criação e aplicação de uma arquitetura multimodal em um jogo sério para reabilitação respiratória, que é o chamado iBlood. Um dos dispositivos que foi utilizado nesse trabalho para o movimento de informações do jogador foi o oxímetro de pulso. E nele o autor relata as desvantagens em relação ao uso do dispositivo, que foram apontados pelos usuários, e dentre elas estão a falta de praticidade e a dificuldade de utilização do equipamento. Bom, esses dois pontos negativos, eles ocorrem em razão do local de medição que foi utilizado pelo oxímetro não permitir a mobilidade do usuário enquanto ele joga o jogo, né? Sendo necessário que o jogador ele fique parado para que não ocorra a perda de sinal com o dispositivo. E também, dentro das sugestões que foram oferecidas nesse trabalho pelos usuários, é a possibilidade da conexão sem fio com o jogo sério. Então aqui está a imagem do dispositivo incentivador, que é o oxímetro de pulso, e uma captura de tela do jogo iBlood. Bom, então com o objetivo de tornar o dispositivo mais prático para o paciente, de forma que a sua mobilidade não seja limitada e também a sua jogabilidade não seja prejudicada, esse trabalho ele visa suprir todas as necessidades que eu citei anteriormente e apresenta a aprimoração e o desenvolvimento de um oxímetro portátil. Então, para isso, as seguintes mudanças foram feitas, que foram a utilização do lóbulo da orelha como local de medição, pois, assim, além do usuário ele poder se movimentar livremente, sem ter a movimentação das suas mãos limitada enquanto está jogando o jogo, e também apresenta maior estabilidade, já que agora a capacidade de detecção do dispositivo ela não é mais influenciada pela posição correta da mão do jogador em cima do sensor, né, como era no antigo local de medição. Outra mudança que foi realizada com o objetivo de melhorar a qualidade de detecção dos sinais foi a mudança para um sensor de oximetria de 3 feixes. E por último, né, em relação ao método de comunicação do dispositivo com o jogo, foi escolhida a tecnologia Wi-Fi, pois quando ela é comparada ao Bluetooth, é superior no quesito alcance e taxa de transmissão dos dados. Agora explicando brevemente um pouco do procedimento da oximetria, ela tem o objetivo de monitorar a saturação de oxigênio do sangue e ela é baseada no princípio da espectrofotometria sanguínea, que consiste do fato de que a deoxiemoglobina, que é a hemoglobina não oxigenada, e a oxiemoglobina, que é a hemoglobina que contém oxigênio, elas diferem na absorção do espectro luminoso. Então, dessa forma, quando são aplicadas luzes com diferentes comprimentos de onda, é possível conseguir a diferenciação na absorção, o que resulta na identificação da saturação de oxigênio do fluido. E ela também é amplamente utilizada, né, por ser um método não invasivo e indolor. Então, o oxímetro, ele faz uso do procedimento da oximetria e é constituído geralmente de 2 feixes de luz e um fotodetector. Ele pode ser de transmissão ou de reflectância, os quais são 2 processos de envio de luz. Então, aqui na imagem está um exemplo de um oxímetro de transmissão, né, onde o LED e o fotodetector estão em posições opostas, e um de reflexão, onde o LED e o fotodetector estão no mesmo plano, né, lado a lado. Ah, existem também sensores que emitem não apenas 2 feixes de luz, como eu falei, que são vermelho e infravermelho, mas também tem um terceiro, né, que é o verde. Esse terceiro feixe ele vai auxiliar quando há uma movimentação do dispositivo, porque apesar da luz verde ela ter um comprimento de onda menor quando é comparada com a infravermelho, ela é menos influenciada pelos movimentos profundos do tecido. Então aqui na imagem é possível ver a comparação entre o tamanho do feixe infravermelho e o feixe verde. Agora explicando um pouco da metodologia desse trabalho, né? Ela foi basicamente dividida em 2 threads, na qual a thread 1 ela consiste do desenvolvimento do dispositivo, né, a parte dos circuitos, e a thread 2 é a parte do design da modelagem 3D. E ambas essas threads, né, quando juntadas, elas resultam no dispositivo funcional. Agora explicando um, um, um overview, né, da thread 1, ela consiste em 4 etapas, né, onde a primeira etapa é o desenvolvimento do dispositivo e do algoritmo de processamento. A etapa 2 é a aquisição de dados e processamento. A etapa 3 é a comunicação. E a etapa 4 é o compartilhamento.
Agora eu vou explicar mais detalhadamente cada uma dessas etapas. A etapa 1, como eu falei, desenvolvimento do dispositivo e do algoritmo de processamento. Os componentes principais que foram utilizados para desenvolver o dispositivo são o sensor de oximetria MAX3005, que ele possui 3 feixes e necessita de uma fonte de alimentação de 5 volts, e o microcontrolador ESP8266, que possui módulo Wi-Fi integrado e necessita de uma fonte de alimentação de 3.3 volts. Então, após ser desenvolvido o dispositivo, é necessário, né, realizar o desenvolvimento do algoritmo de processamento, que vai ser feito através das bibliotecas que estão disponíveis pelos próprios sensores, os próprios componentes, no caso. Então, a etapa 2, que é a questão de dados e processamento, é os dados que foram obtidos pelo sensor e processados pelo algoritmo contidos no microcontrolador. A etapa 3, ela consiste na comunicação, então, os dados que foram obtidos e processados pelo microcontrolador na etapa anterior, agora eles são transmitidos via comunicação Wi-Fi para o computador, que vai ocorrer por intermédio de um gateway. E por fim, a última etapa, que consiste do compartilhamento. Então, esses dados que foram obtidos nas etapas anteriores, eles vão ser compartilhados com jogos sérios de reabilitação respiratória, como por exemplo o jogo iBlood, que foi citado lá no início. Agora falando um pouco sobre a thread 2, né, que é a parte do design da modelagem 3D. A ideia basicamente é criar um case para guardar a parte dos circuitos do dispositivo, que ficará preso ao braço no estilo de uma armband, né, que é aquela braçadeira onde é colocado o celular. Né? E para a parte do sensor, a ideia é criar um grampo parecido com o dessa imagem aqui, no qual ele vai ser fixado o sensor de oximetria. Agora, onde estamos atualmente nesse trabalho, né? Basicamente, na thread 1, o dispositivo está em desenvolvimento, utilizando o Arduino Nano, porque ocorreram alguns problemas técnicos com o ESP8266, né, na parte da captura dos dados, que é uma das coisas que está sendo estudada atualmente, né, como objetivo de corrigir esse erro. Está sendo feita também a análise das bibliotecas do sensor MAX3005 e do ESP8266, né, com fim de uma parte que compreende o código, né, a parte do algoritmo. E também foram feitos os primeiros testes prévios com o sensor MAX3005, utilizando os 3 feixes. Né? Na thread 2, ela encontra-se atualmente em fase de estudos, né, pois ela foi iniciada recentemente. Agora aqui está uma imagem do dispositivo, né, que foi, nesse caso ele está construído usando o Arduino Nano, e aqui está um exemplo dele ligado. Agora eu quero mostrar um pouco da primeira saída, né, os primeiros testes que foram feitos com o dispositivo. Aqui está um exemplo de um oxímetro de dedo da BioLand, né, que é um oxímetro que é certificado pelo Inmetro. E aqui está um exemplo da saída utilizando o dispositivo que foi construído, né, utilizando o sensor de 3 feixes. Então aqui é possível ver que a saturação do oxímetro de dedo da BioLand, ele se encontra em 97%, o que corresponde à saturação que indicou a saída do nosso dispositivo que foi construído, né? Porém, a parte da frequência cardíaca, que está aqui no outro quadradinho vermelho, ela apresenta uma grande diferença. Pode ver que aqui a frequência cardíaca está em 125 e aqui ela está em 74, né? Claro que ainda são testes prévios e também o sensor, ele não possui uma estabilização correta na orelha, de forma que não ocorra o escape da luz. E agora, só para concluir, após a execução com sucesso de todas essas etapas da metodologia, o dispositivo ele vai estar pronto para ser utilizado em jogos sérios para apoio à reabilitação respiratória, e ele fornecerá uma maior praticidade ao usuário, em decorrência da utilização do lóbulo da orelha como local de medição, uma maior capacidade de detecção, que é resultante da utilização do sensor de 3 feixes, e ele também utilizará comunicação Wi-Fi. Aqui estão algumas referências, né, que eu usei para fazer esse trabalho. E, enfim, assim, muito obrigado pela atenção de todos.